A indústria russa está em frangalhos. Resumindo, a Rússia perdeu. Putin já perdeu esse terrorista. Mano, E vamos ao vivo mais uma vez. Samantha, aliás, eu esqueci de dizer, o canal tem muito sarcasmo, né? Muitas das apresentações são baseadas em sarcasmo também, mas tem esta. A apresentação eu fiz para receber Andrei Martynov aqui e não tenho mais tempo para fazer novas apresentações. Sem problema, sem problema. Então, hoje teremos uma conversa fantástica que tive com ele também. Hoje terei o laboratório de estudos. Peço desculpa se eu errar seu nome. Então, gostaria apenas de lhe dar as boas-vindas. Essa a língua mais russa que consigo falar e também foi escrita. Bem-vindo, senhor Stanislau. Como vai, senhor? Bem. Ótimo. Então, gostaria de ter 4 tópicos hoje que, assistindo você em outros canais, você pode, agora, por favor, antes de mais nada, diga a todos onde as pessoas podem encontrar menos lore. Sim. X, Staniskansknik. Então, é só cortar as últimas 3 letras. No YouTube é o senhor Slavo Kislavo. Com um K, e se você tiver no Telegram, Stasso Bragin é o canal russo e Stassos é o canal em inglês. Além disso, a propósito, descobri hoje que você também possui, se não me engano, canal em espanhol. Eu trabalho com esses caras, eles fazem traduções. Só não tenho tempo pra fazer isso pra mim. Eles fazem traduções. Tem um canal em espanhol, tem um canal em alemão, bom, eles fazem um canal em russo pra mim. Quer dizer, eles pegam minhas entrevistas em russo e as republicam no canal russo, então eu traduzo minhas entrevistas em inglês. Então é isso, eles substituem as telas de inicialização que eu criei. Mas sim, eles fazem uma IA diferente. IA ajuda com as telas iniciais, porque antes eu tinha que encontrar alguma coisa, alguma imagem em algum lugar o tempo todo. No Draw Me One, posso pedir uma imagem. Isso facilita. Eu realmente adoro essa coisa nova de tenho 25 contas, então tenho tudo de graça. Sim, é só uma questão de, sabe, se a IA está pensando por você, então você tem problemas. Se você estiver usando, você tem que considerar a IA, antes de tudo, como um navegador glorificado. Vamos começar com isso. E se for lixo para dentro, será lixo para fora. Então, se você perguntar a IA sobre qualquer coisa relacionada à política, qualquer coisa, tipo, ela vai te dar a linha da propaganda ocidental como a verdade. E as pessoas geralmente são burras demais para entender que estão sendo enganadas e que estão sendo manipuladas. Mas é IA. Ela é mais inteligente do que eu, então acredito em qualquer porcaria que ela disser. Ela está dizendo a mesma porcaria que o resto da mídia está dizendo a você. Ela está apenas regurgitando de uma maneira um pouco diferente. As pessoas, de repente, não confiam mais no jornalista, mas confiam na IA. Ela não sabe tudo. É um mecanismo de busca glorificado. Exatamente. Eu sei. É interessante que se você aprender a ser técnico nas perguntas, isso é bem útil. Ela faz um bom trabalho, sabe? Se você sabe que eu sei de besteira, não me venha com essa. Então, ele faz um trabalho muito bom para obter informações técnicas para que você possa basear seus pensamentos em coisas técnicas. Mas qualquer coisa que ele lhe dê, você tem que checar 2 vezes. Acompanha só. A IA tem um processo que chamam de, tipo,
sonhar, ou como é que eles chamam de Alucinação. alucinação, o que basicamente significa que ela tá apenas mentindo ou inventando coisas. Até um advogado americano que perdeu sua licença para exercer a advocacia porque baseou todo o seu caso na IA e simplesmente inventou um monte de casos para ele e ele os trouxe, ele foi pego. Nenhum de nós precisa ter as evidências pro lado dele que ele usou. Não existiam. Não havia precedentes porque esses casos não existiam. Mas ele não checou 2 vezes. Então a IA mente. A IA inventa coisas. Se os documentos básicos dos quais a IA está aprendendo forem propaganda ocidental, ela vai propaganda ocidental em você. Então, veja bem, você entendeu que a IA não é um suplemento para o cérebro humano? Bem, para algumas pessoas. Se você for um líder europeu, a IA provavelmente fará um bom trabalho para você. Qual país teve aquele? Foi a Noruega. Sempre teve o presidente da IA que disse que verifica a IA antes de tomar qualquer decisão. Por que diabos vocês se preocupam em eleger menos, sabe? Naquele momento. Colocar pessoas para dizer o que pensar e como governar seu país. Sabe? Um desses outros. Então, não importa naquele momento. Quer dizer, isso não é algo que eu estaria exatamente anunciando com orgulho. Bem, eu tenho que verificar a IA para ver se limpei meu ar corretamente esta manhã. Sabe, isso é patético. Isso é tudo o que você precisa saber sobre a liderança da União Europeia. Eles são todos assim. São todos idiotas, semi-competentes. Eu acho um QI médio bem abaixo. Você sabe, eu não diria baixa temperatura ambiente. Temperatura ambiente. Fahrenheit, temperatura ambiente. Sim, então, estudos, adoro. Eu gostaria de começar a nossa conversa. Bem, sobre estudos, eu queria iniciar nossa conversa, já é um bom começo, mas queria iniciar nossa conversa. Eu tinha escolhido 4 tópicos para hoje, e, bem, como estamos tratando deste, é o hype. Eu gostaria de começar com o conflito entre o Irã e os Estados Unidos e Israel. Temos muitas coisas malucas acontecendo, então, Trump não invadiu o Irã porque não queria que o Irã fechasse o Estreito de Hormuz. Então, o Irã fechou o Estreito de Hormuz, que estava aberto. Agora que ele abriu, os Estados Unidos bloquearam o Estreito de Hormuz porque ele estava aberto. Tem a sensação de que fechar o Estreito de Hormuz, apesar de Trump e os outros negarem que esperassem isso, foi algo que eles previram. Mas essa era a ideia o tempo todo. Você sabe, criando a questão energética, que é uma coisa que as pessoas não estão prestando atenção, e voltaremos a isso mais tarde, são os fertilizantes. São os fertilizantes. Muitos fertilizantes também passam pelo Estreito de Hormuz. Então você vê. Então, eu gostaria de entender a situação militar. O Irã tem possibilidade de vencer isso. Ele está vencendo. Como essa é a situação dos Estados Unidos? E a logística, especialmente a logística de energia, que eu entendo ser sua especialidade. Bem, veja, fechar as ruas de Hormuz nunca foi o plano. Quero dizer, elas estavam abertas, mas algo considerado Estreito de Hormuz são águas internacionais. O Estreito de Hormuz é parcialmente águas de Amani e um espaço aquático do Irã. O segundo Estreito de Hormuz, em seu ponto mais estreito, tem algo em torno de 32 quilômetros. Mas o canal real pelo qual superpetroleiros e grandes navios em geral podem passar tem cerca de 2.800 metros de largura. Essa é uma área de canal dragada, então nem precisa muito para bloquear menos lugar, basicamente. Os petroleiros não podem contornar menos só porque eles encalham. O nível da água não é tão profundo. Dito isso, a questão a ser entendida aqui é que há 3 partes envolvidas. 2 partes são americanas e uma parte é israelense. E todas têm objetivos finais muito diferentes em mente. Você tem os neoconservadores que querem o domínio mundial. Eles não querem o Irã destruído. Eles querem o Irã sob um governo interino que deve apenas a um vassalo. É disso que eles continuam falando, colocando Pashali de volta ao trono como um ditador.
Ele não seria um rei, mas ele não é realmente um rei. Porque um rei tem esse problema. Eles tendem a olhar as coisas de um ponto de vista nacionalista, como se dissesse, se isso pertence a mim e ao meu povo. Não. Esse cara é apenas um ditador rigoroso cuja única tábua de salvação são os Estados Unidos. Portanto, qualquer coisa que o Irã possua iria para as mãos dos americanos. Ou seja, o Irã, os neocons, não querem a destruição do Irã. Eles querem que o Irã seja substituído por um governo militar que lhes dará controle sobre o petróleo e sobre os estreitos. Um grande ponto de estrangulamento, um dos 4 principais pontos de estrangulamento, sendo o Panamá. Outro deles é dois dos 4 principais pontos de estrangulamento. O Mar Vermelho é outro, e o Estreito, que passa por Singapura, é o 4º maior ponto de estrangulamento. E tá meio que semi. Sob controle americano, meio que semi. Mas isso lhes dará controle, por causa efetivo, sobre 2 dos 4. Dito isto, esses são os neoconservadores. Depois temos os israelitas. Eles querem o Irão destruído, porque querem o Irão destruído e partido em bocadinhos, porque querem toda a gente o Arã. Os turcos são os próximos. Os egípcios, depois deles, querem um Israel maior. Eles dizem, sem rodeios, que o governo de Tel Aviv é insano. Eles são governados por pessoas muito insanas, sabe? Eles dizem, sem rodeios, que de rio em rio, do Eufrates ao Nilo, é tudo nosso. Mas livra de todas essas pessoas chatas que por acaso vêm lá porque não são seres humanos de verdade. Que não... Se alguma vez ouvires um rabino sionista, né? Vai desafiar toda a gente, vai ouvi-los no YouTube. Há muitos deles. Escreve Alma Judaica. E estes rabinos sionistas dirão que basicamente és apenas um macaco melhorado. Só que eles têm uma alma humana completa na qual Deus pode residir. Você tem uma alma transacional que está um pouco acima de um macaco inteligente. Não muito. Então você está lidando com pessoas que olham com desprezo para você como se fosse um sub-humano. Só para começar. E eles querem a destruição de todas as grandes potências do Oriente Médio. Esses são os israelenses. Então você tem o segundo grupo, americano. Esses são sionistas cristãos. Então você tem os neoconservadores, os sionistas judeus e os sionistas cristãos. Eles só querem o fim do mundo. E eles veem a destruição do Irã e tudo mais como um caminho para chegar ao Armagedon e acabar com o mundo. Então você tem esses 3 grupos. Todos eles começaram com o mesmo objetivo de atacar o Irã. Objetivos finais muito diferentes à vista. E o último grupo anterior diz, isso não pode ser real. Hexat Johnson e muitos outros acreditam nisso. Todos eles acreditam nessa heresia cristã, no sionismo cristão, no dispensacionalismo, na Bíblia Scofield. Essas pessoas são loucas, elas são muito, muito reais. Cresci perto dessas pessoas. Elas são completamente loucas. Elas vivem Elas são uma seita da morte que tem medo de morrer. Elas só querem que todos morram. Não. Literalmente. É algo único. É engraçado. Porque elas acreditam que quando Jesus voltar pela segunda vez, serão 3 segundas vezes, não apenas 2. Quando Jesus voltar pela segunda vez, ele vai teletransportar menos por céu. Depende para quem você perguntar se eles teletransportam suas roupas ou pelados, mas todos eles conseguem teletransportar. Mas, então eles vão pro céu sem morrer. Eles têm medo de morrer. É loucura quando você começa a pensar nisso. Mas quer dizer, as pessoas são reais. Sabe, eu passei 3 anos vendo das pessoas na televisão russa, que é com elas. Sim, é com você. E algumas pessoas disseram, nossa. E elas disseram, nossa, isso faz sentido. Então a maioria disse, você tá louco pra caramba. Tipo, não sou louco. Essas pessoas são loucas. A mente russa média não consegue entender isso. Bem, e ficou muito mais as pessoas, porque aí está. Você vê por enquanto. Agora você mesmo, não tem como escapar da realidade de que as pessoas são loucas. Mas esse é o problema com o ZUA, com toda essa guerra. Você tem 3 partes envolvidas com objetivos finais muito diferentes em mente. Então, quando o ZUA tenta fazer um acordo com o Irã para que possamos controlar menos os israelenses estão falando besteira. Vamos começar a guerra maior para garantir que isso não aconteça. E então, quando você estiver com alguns problemas e outras pessoas estiverem preocupadas, vamos começar uma guerra ainda maior, porque você sabe que os judeus queimarão no inferno de qualquer maneira, mas seremos teletransportados para o céu. E essas são as pessoas que estão lidando.
E então você começa a olhar para elas e pensa: caramba, os neoconservadores são os racionais. Por mais triste que seja dizer isso, os neoconservadores são literalmente a parte racional nesse trio de insanidade. Isso é realmente impressionante. Essa é a conclusão a que a maioria de nós chegou no ano passado. Quer dizer, estávamos todos com medo do Armagedon com o Biden e não tínhamos ideia. O que me parece muito com Maquiavel, mas vamos a algum lugar só para perguntar sobre isso. Tem alguns amigos de uma igreja específica que eram dessa igreja e agora eles simplesmente negam tudo que vem das igrejas. Mas eles ainda sabem, ainda vivem entre pessoas que são dessa igreja em particular. E o que eles estão dizendo, sabe? Quando Trump mudou a capital de Israel, a embaixada dos Estados Unidos para Jerusalém, as pessoas começaram a festejar. Porque, sabe, a hora de ser teletransportado para algum lugar estava prestes a chegar. Uma grande guerra, as pessoas estão jejuando agora. Tanto nos Estados Unidos como no Brasil, existem pessoas que pertencem a uma religião específica. Uma religião que professa crenças desse tipo. Estas pessoas estão realmente se preparando para serem, entende? Teletransportadas. Ou algo assim. Vá em frente. Bom, você sabe que Temos a referir-nos a Biden. o problema com Biden. Bem, o problema com Biden e uma possível guerra nuclear foi apenas por causa da estupidez e muitos outros. Bem, eu não vou falar sobre Biden, né? Biden era um vegetal ambulante que eles tiveram que topar menos louco com cocaína e fetaminas para fazer menos louco, fazer discursos. E olhe pro meio do caminho aqui, Graham aqui. Mas Blinken e outros eram simplesmente ignorantes e realmente não acreditavam que a guerra ucraniana sequer começasse. Eles estavam tão convencidos de si mesmos, porque mentem o tempo todo, eles esperam que todos os outros mintam. Então, a propósito, as equipes de Trump não sabem que estão todas chocadas com o fato do Irã realmente ter feito o que disse que faria. Porque estão acostumados a mentir. Então, elas chamam isso de blefe, mas blefar é mentir. Essa é apenas outra palavra para mentir. Elas estão acostumadas a mentir. Elas esperam que todos ao seu redor estejam mentindo. Então, quando alguém lhes diz a verdade, elas nunca acreditam e logo em seguida te olham como se você estivesse completamente desequilibrado. Então, como você ousa dizer a verdade? Sim. Mas uma coisa que me vem à mente sobre esse conflito é que, em algum momento, tudo que o Irã está fazendo funciona para todas essas partes. Você sabe, destruir, explodir Israel para profanar, funciona para os loucos, fechar o fornecimento de energia. A palavra fornecimento de energia funciona para os Estados Unidos. Isso faz parte de um plano ou é apenas insanidade? Bem, os Estados Unidos não querem fechamento do eles querem controlar o meu sul. Veja, os Estados Árabes do Sul são americanos, bem, eles podem não ser mais estados clientes americanos em breve. Então, o ZEUA tem controle sobre eles de uma forma ou de outra, ou tinham controle sobre. O Bahrein está no meio de uma revolução, uma revolução. Então, veremos o que acontece depois disso. O Irã era o único país que eles precisavam controlar. E eles foram informados de que, você sabe, bastaria um grande golpe e ele entraria em colapso. Só o problema é que os ZEUA são inimigos de dois tipos de países. E as pessoas que não entendem isso podem ficar chocadas com isso. O inimigo número 1 são as repúblicas e monarquias e monarquias. Monarquias reais. Porque tanto repúblicas quanto monarquias, quer dizer, monarquias reais, não esses ditadores mesquinhos que os EU colocam no poder e depois mantêm. O problema com esses dois tipos de governo é que ambos tendem a olhar para os recursos de seus países como se fossem deles. Cristiano. O que isso os EUA não gostam. Os EUA preferem lidar com ditadores mesquinhos, principalmente ditadores mesquinhos, que eles próprios colocaram no poder, porque então são a tábua
de salvação para esses ditadores mesquinhos. Ou, você sabe, você pode chamar isso de algum tipo de eleição. O que é que seja, mas no final é um ditador mesquinho que está em dívida com o seu mestre em Washington ou em Bruxelas, mas Bruxelas tem dívida com Washington. Então, no final das contas, ele fará o que lhe for dito, ele abrirá mão dos recursos que deveria abrir mão, e assim por diante. Essa é a melhor forma de governo para Washington. É a mais fácil de controlar. E então o problema é que a maioria dos países com os quais Washington tem que lidar não são civilizações. Os países árabes, em sua maioria, não são estados civilizacionais. São entidades artificiais criadas pelos Estados Unidos ou pelos britânicos nos últimos 100 anos, ou dependendo como Bahrein Sul de Amiganos, que se tornou independente em 1971, então estamos falando de 50 anos. Algumas dessas são corporações familiares disfarçadas de nações. Essas seriam a maioria das entidades árabes do Golfo. Algumas delas, como a Ucrânia, são uma espécie de república, mas, novamente, esses não são países civilizacionais. A cultura governamental deles é tênue, eles são fáceis de derrubar, são fáceis de controlar, e muitos desses países, como, por exemplo, o Iraque com Saddam Hussein, você pode simplesmente se livrar de uma quantidade limitada de pessoas, e a coisa toda desmorona. Porque não há uma unidade civilizacional geral, não há uma ideia civilizacional. Então você vai para países como o Irã, a Rússia e a China. Não vou dizer isso sobre a Índia, porque a Índia é mais um império subcontinental, pois são povos muito diferentes e ainda há questões a serem resolvidas. Mas ela tem uma civilização, mas na verdade tem várias civilizações sob ela. Ela foi construída e todas elas ainda lutam pelo domínio. Rússia e a China, Irã e outros países semelhantes são, por natureza, civilizações em si. Eles são antigos e há uma ideia, e você pode dizer que esta é uma civilização porque há uma ideia civilizacional e as pessoas estão dispostas a morrer por essa essa ideia civilizacional. Então, novamente, você pode decapitar o governo russo se estiver lutando em uma guerra com a Rússia e as pessoas ainda vão lutar na frente de batalha só porque este é o seu, mais do que apenas um país. É mais. É sua pátria, sua civilização antiga. O Irã é a mesma coisa. Quero dizer, decapitaram, se decapitaram, e assim a próxima geração, as próximas pessoas na fila se levantam e não se desintegram. E não se desintegram em disputas mesquinhas tentando tomar o poder. Eles continuam a lutar como uma força unificada e os EUA não sabem como lidar com isso. Simplesmente não sabem. Esse é o pior pesadelo que os EUA podem ter. Países como esse, você não pode subornar liderança, e se o fizer, serão apenas algumas pessoas e elas serão eliminadas. Você não pode matar menos luzes e separar menos luzes, porque o próximo grupo ainda luta e possivelmente luta ainda mais radicalmente do que o grupo anterior. Como você lida com ela? Especialmente quando você já começou uma guerra que planejou terminar em 4 dias e agora está durando 35 dias. E você não tem a mínima ideia do que fazer. Fanfarronice não estão funcionando. Vocês não estão tendo nem perto da quantidade de dano que estavam causando e os civis que vocês estão alvejando e assassinando agora, a civilização não consegue engolir essa dor e continuar a causar vocês e seus aliados. Então o que vocês fazem? Então esse é o problema com o Zeu. Agora, o bloqueio do bloqueio, porque o Estreito de Hormuz nunca foi totalmente fechado. Sim. Você sabe, o petróleo iraniano estava... Obviamente, petróleo de países que estavam pagando em moeda não denominada em dólar, não indo para Israel, ZEUA, e estavam dispostos a pagar o pedágio, poderiam passar. Então, o que os ZEUA estão tentando fazer agora é cortar o petróleo iraniano para que saia. Ou todo mundo sai ou ninguém sai. Isso quer dizer que a Marinha Americana, tem que se aproximar bem mais. B, tem que começar a abordar, os podem abordar navios tanque. Nós vemos a capacidade do alcance dos americanos em Cuba. Eles cercaram Cuba, é um bloqueio, Cuba fica sem petróleo, e então chega um petroleiro russo. E ao lado do petroleiro está uma frigo. E abaixo da água está um submarino de ataque, vindo junto com ele. O que os EUA fizeram? É um passo para trás, porque
Se tentarem pegar esse petróleo agora, vocês terão uma guerra nuclear em suas mãos. Ou algo que pode facilmente evoluir para uma guerra nuclear. E adeus Washington, adeus Nova York, tudo mais da América do Norte. O que acontece quando a China envia 6 petroleiros com escolta militar? Você começa uma guerra nuclear com a China, por quê? Mais cedo ou mais tarde. Chegará a isso. Você começa uma guerra com a China? Provavelmente não. A Marinha de Zewa não está em condições de fazer isso. E quando a China fica esperta e envia um comboio de 10 petroleiros e depois revende esse petróleo para outros países, ou talvez outros países como Indonésia, Malásia, Tailândia, Vietnã, se unem em uma coalizão, formam um comboio de petroleiros e enviam seus navios de guerra junto. Você faz então. Sabe, um bloqueio é tão bom quanto sua capacidade de disposição de entrar em guerra com quem o está controlando. Uma coisa, se for um navio livre que não tem um dono nacional, mas é outra coisa completamente diferente. Se esse navio for de propriedade de alguém e for uma grande potência que esteja, ou uma coalizão de potências prontas para lutar contra você. Então, é o que você faz. Não acho que Especialmente neste momento em que a credibilidade do poder naval americano, norte-americano, que foi a grande potência do último meio século, pelo menos esteja completamente destruída. Está completamente destruída. Então as pessoas estão apenas dizendo, bem, sim, mas em alguns mísseis, nossa, em alguns caças, e eles podem atingi-los, né? Acho que foi ali que quem disse que vocês têm navios grandes, eu tenho mísseis. Eu posso fundar seus navios. Sim, ninguém está disposto a fazer isso, porque isso causaria uma guerra nuclear, ou pelo menos causaríamos uma guerra infernal, o que não é bom. O que não é bom. Bem, não acho que afundar um porta-aviões eu desencadearia uma guerra nuclear. Não chegaria a isso. Israel, Netanyahu tá fora de controle. Isso é óbvio o suficiente. Com a rede, o problema com o Trump é que, você sabe, Trump já tem grandes problemas. Com as eleições que se aproximam, Trump tem grandes problemas com a economia. Se Trump é avesso a baixas por um bom motivo, porque essa guerra é incrivelmente manifestação em torno da bandeira. Isso normalmente acontece quando os vão para uma guerra após a outra. A propósito, eles tiveram 14 anos sem guerra, em sua história. 14 anos. E desde 2001, não teve um único ano. Sabe, eu não começo uma guerra há 200 anos, os EUA não conseguem ficar 200 dias. Quer dizer, sejamos honestos. É um regime belicista e armeiro, para o qual os poderes em Washington não dão a mínima. Eles se alimentam da guerra, eles se alimentam dos lucros da guerra. Eles não se importam se ganham ou perdem, eles estão ganhando dinheiro. Isso é tudo que importa. Mas eles têm uma tendência, eles não querem perder muitas pessoas. Pelo menos por enquanto. Eles são um pouco avessos a baixas. Mas vou te dizer que as taxas de baixas nos EUA são muito maiores do que eles estão dizendo. Eu multiplicaria pelo menos por 10. Todos os indicadores estão olhando para isso como tal. Sim, o que ainda não é muito. Essa é uma coisa que tenho dito aqui, que o projeto de lei, você sabe, eu vejo, embora eu não acredite que os Estados Unidos possam ganhar tudo que cada bagunça que ele está fazendo, ou mesmo uma bagunça que ele está fazendo, o projeto de lei ainda não chegou aos Estados Unidos. E um dado que Lord Johnson sempre nos lembra aqui no canal é que a Guerra do Vietnã teve entre 60 e 70 mil mortos. 56, 57 mil, 56 a 57 mil. O relatório mais generoso que temos, por exemplo, é sobre a guerra russo-ucraniana, é que a Rússia perdeu pelo apenas 150 mil em 4 anos. Não 10. Então, e este é o relatório ocidental da Mediazona com a BBC, que tem o método Endeiras. Então, tentamos analisar.
isso em geral. Mas, sendo honesto, o número meio que faz sentido. Pode fazer sentido se você quiser. Também seria um bom ponto de partida para deixar o Irã ir para a Rússia e a Ucrânia, que é o que mais me interessa no seu conhecimento, porque você está lá na Rússia. Então, eu gostaria de ver sua perspectiva sobre isso. No que diz respeito a vítimas, a Rússia está causando, em média, de 9 a 10 vítimas na Ucrânia para cada vítima na Rússia. A Ucrânia sofreu cerca de mais de 2 milhões de mortos. Você calcula que entre inválidos e feridos graves, a quantidade é o dobro. Um motivo pelo qual os mortos costumam ser tão altos, em vez de normalmente haver até 5 feridos graves para cada soldado morto. Em média, claro, dependendo da fase da guerra em que você está. Mas o motivo pelo qual os ucranianos sofrem muito mais baixas é a falta de treinamento. Com uma atitude em relação aos caras que não têm treinamento como carne descartável, eles literalmente jogam 2 ou 3 ondas de carne descartável antes de enviar tropas experientes. E o trabalho deles não é romper as linhas russas, só o que eles não podem fazer. O trabalho deles é desgastar as linhas russas. Então eles estão muito felizes e dispostos a permitir baixas em massa e o extermínio das forças ucranianas. Essa é a tática de batalha deles. E, além disso, como a Rússia tem domínio total na artilharia, a Rússia tem domínio total na aviação, a Rússia tem bem... A Rússia vê tudo que está acontecendo, claro, ZIUA também. Isso não é um domínio. Na verdade, o ZIUA tem domínio em satélites espaciais. Mesmo com a ajuda da China e da Rússia, o ZIUA ainda tem domínio real nisso. Mas ainda assim você praticamente vê tudo que está por vir. O problema é que a artilharia mata muito mais pessoas do que os drones. Os drones são... Você sabe... Drones... E essa é a principal defesa ucraniana agora, porque eles não têm pessoas suficientes para fazer toda a linha. Quero dizer, esta é uma linha de contato que tem cerca de 1.500 quilômetros ou 1.200 quilômetros de extensão. É enorme. Mas você não pode comparar isso com o Vietnã. Não há nada lá absolutamente a melhor coisa. Qual você pode comparar isso? Talvez a Coreia. Mas a melhor coisa com a qual você pode comparar isso é a Primeira Guerra Mundial ou a Segunda Guerra Mundial. Algo assim, porque esse é o tipo de guerra que estamos enfrentando. Sim, não foi exatamente uma comparação entre o que está acontecendo na Ucrânia e no Vietnã. Eu gosto de comparar isso com a Guerra do Paraguai. E essa foi a razão pela qual liguei para Larry Johnson, meu primeiro convidado aqui no canal. E porque ele mencionou que parece muito com... claro, os números são completamente diferentes por causa da proporção. Mas o de guerra é isso. E o que tenho dito desde o primeiro dia parece muito com a guerra, que vai acabar em uma guerra total, não diplomática. Algo como Zalengo sendo encontrado no seu bunker com chumbo que o exército russo Ainda luta com um braço e uma perna amarrados nas costas. Se isso tornar uma guerra paraguaia, é melhor que não se torne uma paraguaia. Bom, as únicas partes do novo Paraguai que vão sobreviver e prosperar, aquelas partes que acabam atrás da fronteira russa, dentro da fronteira russa, digo assim. Sabe, pra quem não sabe, o Paraguai ainda não se recuperou daquela guerra. Se passaram mais de 100 anos. Sim. O Paraguai perdeu a maior parte da sua população. A população masculina no Paraguai ainda é muito menor do que a população feminina. Sabe disso? E aprecia a população do Brasil, sem dúvida alguma. Os paraguaios acabaram de perder quase toda a sua tropa. E então houve muitos problemas. Claro, isso foi há 100 anos, mas... Foi uma catástrofe nacional total. Lutaram até o fim. Muito depois que eles deveriam ter parado de lutar. Mas você sabe que as decisões têm que ter... Suas decisões acarretam certas responsabilidades, acarretam certas decisões, é que você obtém os resultados que obtém. A Ucrânia está se recuperando parcialmente, se você observar. Cerca de 90% das pessoas que estão indo para as linhas de frente agora são mobilizadas por grupos de recrutas, e o número de mulheres está crescendo constantemente. No geral,
A Ucrânia tem cerca de 13, 14% de mulheres nas Forças Armadas agora, que provavelmente dobrou, se não triplicou, desde o início da guerra. No ano passado, a Ucrânia tinha 5% de mulheres na linha de frente, agora são 7,5%. Elas lutarão literalmente até a última mulher, até a última criança. Porque, ao contrário do Paraguai, a liderança na Ucrânia não dá a mínima para a Ucrânia. Elas não vão morrer de velhice na Ucrânia. Essa não é a missão delas. Zelensky é um ótimo exemplo. Os pais de Zelensky moram em Israel, sua esposa e filhos moram em Londres. Ele possui a 9ª maior área de terras privadas nos Estados Unidos, graças ao servidor de impostos americano. É o servidor de impostos europeu e, você sabe, empresas de fachada. E ele não é o único, eles são todos assim. Yamara, que foi ministro da Defesa por um ano, toda a sua família extensa vive no ZEUA. E todas a sua família se tornaram cidadãos americanos em 2016. Então ele voltou para a Ucrânia por um motivo. Ele está no ZEUA agora. Ele fugiu. Mas estava lá apenas por um motivo, para ganhar dinheiro. Bem, ganhar é uma palavra muito usada. Roubar dinheiro para ele e sua família no ZEUA, na Flórida, onde compraram um monte de imóveis. E esse é todo o governo ucraniano. O trabalho deles é ganhar o máximo de dinheiro possível, enquanto esse conflito continua. E isso significa que quanto mais ucranianos forem para o fronte e forem derrotados, mais dinheiro os parasitas ganharão. E irão para o último ucraniano. Por que não? Não é o povo dele. Exatamente. Exatamente. Bom, espero que as pessoas saibam que o Stan tá ao vivo. Sei que estamos no limite aqui. Porque combinamos de ir até as 21h e de Lauren Corber, pessoal, por estarem nos assistindo. Estávamos tendo bate-papo tão legal nos bastidores que acabei me atrasando um pouco. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta rápida. Sim. E porque eu tava assistindo você acho que no Glendale, e você levantou uma que eu levantei, bem, não eu mesmo, Lucas lá, que é um repórter brasileiro, especialmente da guerra na Ucrânia, que é a Terra Negra, a Altegra. Sim. E tudo isso junto, sabe? Quando eu coloco tudo isso junto, eu teria que convidar menos novamente para discutir isso mais profundamente. Mas quando eu coloco tudo isso junto, realmente me parece que a intenção daqueles que estão provocando todas as guerras é criar uma grande fome e nenhuma energia para o mundo. Então, pelo menos a Europa pode decidir, porque sabemos que uma população não vai para a guerra simplesmente porque as pessoas mandam. Elas precisam estar desesperadas, elas precisam estar ferradas, elas precisam estar... Bem, elas precisam sobreviver, pelo menos como no caso da Rússia. Bem, o Estado russo precisa sobreviver. O povo russo precisa sobreviver. Claro. Então, enfim, temos que ir para a guerra para manter a civilização. Mas você não vai pro cabelo roxo, sabe, piercings nos mamilos. Alemães e italianos, e você tem que morrer pela Itália ou pelos alemães, se danem. Tenho coisa melhores para fazer esta noite. Que abordar. O profissional sabe te dizer uma coisa. Assistiu um documentário sobre, sei lá, talvez 10 anos atrás. E foi em Israel. E eles estavam falando sobre, sabe, quando ensinava sobre o Holocausto para as crianças israelenses, eles sempre convidavam para as salas de aula alguém que sobreviveu ao Holocausto. Pois é, ainda existe uma grande quantidade de pessoas, embora algumas ainda fiquem aqui ali. Acho que era uma avó que estava sentada ali e os filhos terminaram, devem ser do 2º ano, do ensino médio. Eles terminaram e ela perguntou a eles, sabe, o que vocês aprenderam? E eles disseram, sabe, respeitar as outras pessoas, você não deveria ir assassinar outras sociedades. Considere exatamente o que Israel está fazendo esses dias. Mas enfim, como Lides, você não aprendeu nada. Quando alguém diz que quer te matar, acredite. A intenção é séria. Pode ser que não tenha os recursos agora, mas a vontade de matar existe, Se elas dizem que querem te matar, elas querem te matar. E as únicas 2 escolhas que você tem são pegar sua família e correr ou pegar um rifle e lutar contra elas.
E quando as elites dizem que deveria haver 500 milhão de pessoas vivas, elas não estão dizendo isso só por diversão. Elas realmente querem dizer isso. E para os europeus, se vocês achavam que seriam os de ouro, antes de tudo, o 500 bilhão de ouro, entendam que isso não será ouro. O ouro deles será que eles estão vivos. Temos o ouro naquele 1%, ou então metade de 8% no topo, no máximo. Então vocês terão cerca de 20 a 30% de profissionais qualificados, seus engenheiros, seus militares, policiais, etc, seus gerentes para essas pessoas ricas. Então a camada inferior será de trabalhadores pobres e os trabalhadores que se alimentam do fundo do poço. É isso. E o resto da humanidade será morto? Então é isso. Só para começar. Em segundo lugar, a maioria dos europeus pensou que seria quem pensasse nisso ou estaria no bilhão. Não, vocês não... É aí que estamos substituindo vocês. Vocês acham migrações em massa acidentais? Você acha que os cartazes de Rea Roy, somos Europa, Bea, onde você tem uma garota loira, uma árabe, uma africana, uma paquistanesa, e nós somos Europa, legal, e os cartazes defendem que a Europa é toda branca, você acha que isso é por acidente? Sociedades europeias que precisam ser eliminadas, substituídas e transformadas em algo mais administrável. Bem-vindo à realidade. Péssimo. Mas mantenha a cabeça dentro de casa, debaixo das almofadas do sofá. E talvez você seja o último a levar um soco no rosto. Talvez não. Talvez não. E eu vou te dizer uma coisa. Essa garota loira de quem você falou provavelmente é sul-brasileira ou argentina. Bem, talvez. Bem possível. Incrível. Amor. A Argentina é o país mais branco do mundo, eu acho. Bem, eles acreditam que são. Acreditam que também são europeus. Então, eu amo meus amigos argentinos. É que, sabe, Brasil e Argentina temos que nos meter um com o outro. Temos que fazer isso. E então, vez por outra, dá um chute nos ovários do Paraguai. Tenho um grande amigo paraguaio, e o povo paraguaio é simplesmente incrível. Eles tiveram azar de ter um idiota inglês, mais bajulador como presidente por um tempo. Uma merda. Espero que tenhamos aprendido com isso. Todos nós deveríamos ter aprendido com isso. Pelo menos naquela época o Império estava bem. A humanidade raramente consegue. Esse é o problema. Esse é o problema. O atordoamento é amor. Muito obrigado por terem vindo. Vou ter que convidar menos Laos de novo, porque nem consegui ver o que tinha planejado. Mas a conversa foi boa demais para começar o programa antes de eu começar o programa. Gostaria de lembrar a todos de seguirem o Stanislav. Vou colocar os links na descrição. Há também um canal em espanhol. E vou colocar este link na descrição. Não é português, falo português, é verdade. Mas para quem não domina inglês ou russo, a semelhança é considerável. Não é? E, por favor, deixe as pessoas saberem mais uma vez onde te encontrar. Me encontre no X, em Stanis Krepnik. Você pode me encontrar no YouTube, em Mr. Slavicman with a K. E você pode me encontrar no Telegram, em Stasso Atna, o canal russo. O Stasso está lá, é o canal em inglês. E também estou no Zeme, meu Substack. Estou usando isso principalmente como arquivo para meus vídeos lá, porque eu nunca sabe com o YouTube. Então, vocês estão online hoje. Amanhã não tá mais. Então, eu estou mantendo isso como um... Sim, toda terça-feira, mas tenho certeza de que estou tentando recuperar o atraso, registrar vídeos suficientes. Toda terça-feira eu tenho que pensar nisso quando o Larry tenta destruir meu canal. Sim. Um grande problema pro Larry. Ótimo, cara. Eu não tenho nem meia hora. Sim. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado por estarem aqui hoje. Um grande alô para todos que vieram do chat. Obrigado, Ricardo, por um super bate-papo. Lembrem-se de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e não se esqueçam de ser membros. Sejam membros. Imaginem que algo acontecesse na tela e eu não tivesse nenhum
tipo de animação.